Nessa aula nós vamos falar sobre os estilos de liderança e quando utilizar cada um deles em cada contexto. O maior erro que muitos líderes cometem nesse assunto é utilizar um único estilo de liderança sem adaptá-los às necessidades da equipe, à situação, ao contexto. E o meu objetivo aqui é te apresentar os principais estilos de liderança e qual é a importância de saber se adaptar em cada um deles em determinadas situações. Até porque nem toda situação exige o mesmo tipo de liderança. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você já trabalhou com um líder que sempre tomava as decisões sozinho ou com outro que sempre delegava sem acompanhamento? Eu tenho certeza que não foi uma experiência muito boa. Então agora eu vou te ajudar a não cometer esses mesmos erros e como entender e escolher o melhor estilo para cada momento. Liderança autoritária. O líder toma todas as decisões sozinho, alta centralização de poder, equipe segue ordem sem questionamentos. E quando que eu devo usar esse estilo de liderança? Em situações de crise ou quando há necessidade de uma resposta rápida. Quando a equipe é inexperiente e precisa de mais direcionamento. Mas quais são os riscos que você precisa tomar muito cuidado quando você utilizar esse estilo de liderança? Pode gerar desmotivação se usado com muita frequência e limita a inovação e a autonomia da equipe. Eu vou te dar um exemplo prático de quando você pode aplicar esse estilo de liderança. Imagina um gerente de uma fábrica, diante de uma falha grave na produção, toma decisões rápidas e dá ordens recentes para corrigir o problema. Ele está gerindo uma crise. Ele não tem tempo para chamar todo mundo e achar a melhor solução de uma forma democrática. E ele também não pode simplesmente virar para algum dos seus liderados, resolva, usar o estilo mais liberal. Nesse momento, ele precisa tomar uma decisão mais autocrática. Quer um outro exemplo? Eu vou precisar trocar o sistema da minha empresa. Por quê? Porque o sistema novo vai trazer mais velocidade para o processo e vai reduzir os custos. Muitas vezes os seus liderados não vão entender porque eles vão pensar na comodidade. Eu estou usando esse sistema há anos, para mudar esse sistema vai dar muita dor de cabeça, vai dar muito trabalho, eu vou ter que aprender algo novo. E realmente pode ser um processo dolorido. Então é importante o líder saber como ele aplica esse estilo nesse momento e como ele vai conseguir remediar essa situação para não trazer desmotivação do time, simplesmente por uma mudança, uma decisão autocrática. Liderança democrática. Características. O líder envolve a equipe na tomada de decisões. Foco na participação e colaboração. A equipe tem voz ativa e pode sugerir melhorias. Quando você deve usar esse estilo de liderança? Quando a equipe é experiente e engajada, quando a decisão exige criatividade e inovação. Vou dar um exemplo. Você precisa melhorar o processo para aumentar a produtividade. A gente precisa corrigir alguns erros aqui. É uma excelente oportunidade de você chamar sua equipe, você desenhar o fluxo, pedir ali para eles onde eu posso melhorar onde a gente pode melhorar cada etapa do processo, quais são suas ideias, unir todas essas ideias, organizar e criar um plano de ação junto com o time. Algumas tarefas você assume e outras tarefas o próprio time pode executar e você acompanha. Quais são os riscos desse estilo de liderança? Pode tornar processos mais lentos se não houver um direcionamento claro. Pode gerar insegurança se o líder não tomar a decisão final quando necessário. Então, nesse exemplo que eu dei, você colheu todas as ideias. Você vai ouvir várias ideias diferentes, de vários pensamentos diferentes. Então você não vai agradar todo mundo, mas você tem que ter a capacidade de interpretar, de entender quais ideias são melhores. E você ter a capacidade de tomar a melhor decisão com todas essas ideias que eles te deram. Liderança liberal. A liderança liberal tem como característica o líder delega total autonomia para a equipe, pouco supervisão direta, foco na confiança e na responsabilidade individual. Quando utilizar esse estilo de liderança? Quando a equipe é altamente qualificada e independente, em empresas com cultura de inovação e criatividade. Não adianta você querer aplicar esse estilo de liderança se você tem um time onde a maioria do time é estagiário. Você vai ter problemas. Para você aplicar esse estilo de liderança, você precisa dar mais autonomia para o time. E para que isso funcione, o time tem que ser bem treinado, o time tem que ser bem qualificado,
para que eles consigam executar e ainda inovar e te surpreender. E quais são os riscos desse estilo de liderança? Pode levar à falta de direcionamento e baixa produtividade se a equipe não estiver preparada, e pode causar desorganização se não houver um acompanhamento mais próximo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O CEO de uma startup de tecnologia que confia na equipe de desenvolvimento para criar nova solução, sem precisar de supervisão constante. Então imagina que eu tenho aqui um software e eu preciso fazer uma melhoria inovadora nesse software. E eu tenho uma ideia. Então eu passo essa ideia para o meu time de desenvolvedor experiente, de especialista. Aí eu não vou precisar monitorar detalhadamente, minuciosamente, cada detalhe, cada passo que eles derem. Eu posso me encontrar com eles periodicamente para entender como está o andamento, se eles precisam de ajuda para algum determinado ponto. Nesse caso, eu posso dar mais autonomia para esse time e eu simplesmente realizar um pequeno acompanhamento. Liderança transformacional. Quais são as características? O líder inspira e motiva a equipe com uma visão clara, foco no desenvolvimento individual dos colaboradores e incentiva mudanças e melhorias contínuas. Quando usar esse estilo de liderança? Quando a equipe precisa de motivação para superar desafios e em momentos de mudança organizacional ou inovação. Muitas vezes o líder ele vai precisar atuar como um coach. Não esse coach estereotipado, tá? Um coach que entenda sobre comportamento humano, que saiba dar bons feedbacks, saiba cobrar da melhor forma, saiba desenvolver cada um dos seus liderados. Então, muitas vezes a equipe está num momento de crise e você tem que ter a capacidade de fazer ali uma boa preleção, como num jogo de futebol, antes de todo mundo entrar no campo, que as pessoas entrem ali com motivação e com propósito e com clareza dos objetivos. Quais são os riscos? Se não for bem equilibrado, pode gerar expectativas reais, pode sobrecarregar o líder se ele tentar motivar todos o tempo inteiro. Então você não pode ser também aquele cara palestrante do seu time 24 horas. Primeiro, que você não vai conseguir manter isso, e segundo, que vai começar a soar muito forçado. Aí sim vai começar a soar como um coach estereotipado que a gente vê aí no mercado. E um exemplo de aplicação é um diretor de vendas que precisa motivar sua equipe para bater metas elevadas, oferecendo ali todo o suporte e o incentivo constante. Agora vamos lá, depois de entender um pouco mais de cada estilo de liderança, como escolher o estilo certo para cada situação. Eu vou dizer alguns fatores que você deve considerar quando você for escolher o estilo de liderança que você vai aplicar. Experiência da equipe. Equipes experientes podem lidar melhor com liderança democrática ou liberal, enquanto equipes novas podem precisar de um líder mais autocrático no início. Outro fator a considerar é a natureza da tarefa. Projetos inovadores pedem uma liderança mais transformacional, enquanto operações críticas podem exigir mais controle. A cultura da empresa. Organizações tradicionais tendem a se adaptar à liderança autocrática ou democrática, enquanto startups, empresas de tecnologia, preferem estilos mais liberais. Momento da empresa. Durante crises, a liderança autocrática pode ser necessária, mas em períodos de estabilidade, um estilo democrático pode ser mais eficaz. Então vamos para a prática. Eu vou fazer aqui a simulação de alguns cenários e você vai descrever esse cenário e vai responder qual estilo de liderança você usaria em cada situação. Cenário 1. Sua empresa está passando por uma crise financeira e precisa cortar custos rapidamente. Cenário 2. Você lidera uma equipe de especialistas altamente qualificados que já possuem autonomia para realizar tarefas complexas. Cenário 3. Um novo projeto exige inovação e colaboração entre diferentes áreas da empresa. Cenário 4. Sua equipe está desmotivada e sem propósito claro, precisando de inspiração para melhorar os resultados. Agora eu vou te dar as respostas de cada cenário e qual estilo de liderança que eu usaria em cada um deles. Cenário 1, eu usaria o estilo de liderança autocrática. Cenário 2, eu usaria o estilo de liderança liberal. Cenário 3, eu usaria o estilo de liderança democrática ou transformacional. Cenário 4, eu usaria o estilo de liderança transformacional. Agora uma reflexão para você. Qual estilo de liderança você mais utiliza no seu dia a dia?
E você sente que precisa adaptar o seu estilo de liderança para alguns contextos? Agora, recapitulando a nossa aula, existem diferentes estilos de liderança e cada um tem suas vantagens e desvantagens. O líder eficaz não usa apenas um estilo, mas adapta sua abordagem conforme cada situação. Para ser um líder de alto impacto, é essencial conhecer a sua equipe, o contexto e os objetivos da empresa. Sempre analise o cenário antes de escolher o estilo de liderança. Desenvolva flexibilidade para adaptar sua abordagem conforme necessário e peça feedback à equipe para entender como sua liderança está impactando o ambiente de trabalho. Agora que você já sabe adaptar o seu estilo de liderança, na próxima aula vamos falar sobre como desenvolver a mentalidade de líder, protagonismo e responsabilidade para liderar com mais confiança. Parabéns por assistir até aqui, te vejo na próxima aula.